Ela era a esposa de um louco e passou a ser esposa de um rei. De quem estou falando? Olá, mulheres corajosas. Vou ministrar agora um pouquinho para vocês sobre essa mulher que muito impactou, que muito tem a nos ensinar. E eu te pergunto, de quem estou falando? Qual mulher da Bíblia que estou falando? Sim, Abigail. Abigail, ela foi esposa de Nabal, né? Está lá em 1 Samuel 25, de 1 ao 44. Como vocês sabem, eu não vou ler aqui todo o capítulo, toda a passagem que temos, mas te convido a estar lendo depois, estar meditando nessa palavra. Vou estar aqui só colocando algo que impactou, algo que realmente veio estar me ensinando através dessa palavra sobre a vida de Abigail. Então, Abigail, ela foi esposa de Nabal, que significa louco ou sem juízo, e Abigail, o significado dela é sobre pai feliz. A história de Abigail, ela vai falar um pouco sobre Nabal, que foi um homem que foi beneficiado ali por Davi, né? Por ter sido... por estar com as suas terras ali, aonde Davi veio a lutar. E quando Davi precisou que Nabal viesse dar alimento aos seus soldados, Nabal falou que não conhecia Davi. Quem seria Davi? Estudos acreditam que Nabal era a favor do rei Saul. Não é porque ele não conhecia Davi, ele com certeza conhecia Davi, até porque Davi ficou muito conhecido depois que venceu o gigante Golias, mas é porque naquele momento ele estava tentando demonstrar que ele não reconhecia Davi como um rei. Ele provavelmente era partidário de Saul. Então, nós vemos aqui uma pessoa que teve a oportunidade de participar, de contribuir com o rei Davi, e ele ali fez algo que para Davi foi algo, não porque Davi gostasse de ser reconhecido, mas ali ele estava realmente menosprezando Davi, e Davi reagir com a sua ira e iria fazer de um ato impensado algo que poderia arruinar toda a tua trajetória. Então, naquele momento, ele fez, o sangue subiu ali, e ele iria sim fazer algo muito ruim, que não seria bom perto daquilo que... o que Davi iria fazer com essa reação seria muito pior do que Nabal estava fazendo com o rei Davi. Então, os servos ali de Nabal tinha uma condição muito boa, e o que ele servisse ali para os soldados de Davi não ia fazer nenhuma diferença, mas ali naquele caso, os servos foram até Abigail, uma pessoa foi até Abigail e contou o que Nabal tinha feito para o rei Davi, e ali Abigail pegou seus mantimentos, pegou ali... apresentou ali 200 pães, né? A Bíblia fala 2 odores de vinho, 5 ovelhas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas, 200 pastas de figo passados, e pôs sobre os jumentos e foi até Davi. E a Bíblia diz que quando ela chegou até Davi, ela desceu ao jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinou-se à terra. Ali ela estava demonstrando a humildade que ela tinha. E lá no versículo 27, ela fala de forma inteligente, ela enquadra Davi, ela demonstra que Davi não poderia sujar suas mãos com o seu esposo. Ali ela não só estava sendo inteligente, mas ela também estava passando ali uma coragem. Como que ela poderia, uma mulher, chegar e enfrentar de uma forma não grosseira, de uma forma não... de uma forma humilde, mas ela conseguiu, através das palavras certas, enquadrar Davi, como que Davi poderia se sujeitar a isso, como Davi poderia sujar as suas mãos com Nabal, que era algo muito inferior. Então, lá no versículo 27, diz: e agora este é o presente que trouxe tua serva, meu senhor. Seja dado aos moços que seguem o meu senhor.
Perdoa, pois, tuas servas, esta transgressão ali, ela estava trazendo para ela a culpa de Nabal não ter reconhecido Davi e como rei, como a grandeza que Davi tinha naquele reino, né? Porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E lá no 31 ainda diz: então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesado no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembrar-te então da tua serva. Ali ela estava falando: porque você vai sujar as tuas mãos com Nabal? Nabal não foi Nabal não foi para que Deus te chamou. Deus te chamou para guerras maiores. Deus te chamou para não sujar a mão com Nabal. E você vai aqui sujar a tua trajetória com Nabal. Nabal não tinha sabedoria para estar ali reconhecendo Davi. Então ela está falando: não vale a pena, não vale a pena você sujar suas mãos com ele. E aqui Deus me mostra quanto a gente acaba sujando as nossas mãos, quanto a gente deixa a nossa ira, nossas emoções atrapalhar aquilo que Deus traz para a nossa vida, atrapalhar aquilo que Deus espera de nós através de algo que Satanás coloca no nosso meio para que a gente possa estar perdendo tempo com aquilo e tropeçando naquilo. Então ela fala para Davi: não permita que ele seja pedra de tropeço para você. Quantas vezes, vídeos eu já mencionei aqui: não permita ser pedra de tropeço na vida de ninguém, que ninguém seja pedra de tropeço na sua vida, para que você possa alcançar lugares que o Senhor já designou para você. Mas assim, se você sujar as suas mãos, você não terá mais autoridade para alcançar aquilo que Deus já trouxe para você. Então, minha irmã, não venha perder aquilo que Deus separou para você por conta das suas emoções, por causa das suas iras. Aqui a Abigail estava sendo muito usada pelo Senhor para que não permitisse que Davi sujasse as suas mãos com aquilo que Deus não chamou para ele. E aqui agora eu trago para vocês que que possamos ser mulheres sábias e mulheres que não permitam que nossos maridos venham cair em ciladas, que possamos ser mulheres inteligentes para mostrar não só para os nossos maridos, não só para os nossos filhos, mas para pessoas que estão ao nosso lado. Nós somos o sal dessa terra, nós somos pessoas chamadas pelo Senhor para estar fazendo diferença aqui onde o Senhor nos colocou. Eu creio que o Senhor tem um ministério para a vida de cada uma de nós. E eu creio que Satanás não está alegre, não está satisfeito, ele está investindo forte para que tu não alcance isso. Apesar dele não saber o que Deus já preparou para você, ele sabe que se você estiver muito bem posicionado, você vai alcançar vidas que trará desperdício, que trará prejuízo para aquilo que ele tem para essa terra. Então se posicione de uma forma humilde, mas de uma forma corajosa, de uma forma inteligente, assim como Abigail se posicionou. E mais, assim Davi ouviu Abigail. Quem era Abigail para Davi? Era uma pessoa que não era relevante. E Abigail foi usada pelo Senhor para que Davi não tropeçasse. E Davi foi para sua casa. Na mesma noite, Nabal voltou embriagado. Nessa que ele voltou embriagado, ele foi dormir. No dia seguinte, Abigail foi conversar com ele. Ao mesmo tempo que Abigail vai conversar com ele, ele simplesmente levanta a ira. E de tão irado que ele ficou, de tão nervoso que ele ficou, ele veio passar mal. Ficou ali passando mal. Um tempo depois o Senhor recolheu. O Senhor entendeu para Abigail que ele era algo muito ruim. E o Senhor tirou aquele homem da vida de Abigail. E Abigail, o que aconteceu com Abigail? Logo à frente, as pessoas chegaram e contaram para Davi que Abigail tinha ficado viúva. E Davi viu com bons olhos quem era Abigail, que seria uma boa rainha para o teu reino.
Através daquilo que ela fez ali, ela conseguiu alcançar o coração de Davi. E ela passou de esposa de um louco a esposa de um rei jovem, de um rei, não só de um rei, porque que para a gente o que mais vale é o coração de Davi. O coração de Davi, a própria Bíblia diz que é o coração segundo o coração de Deus. Então, que possamos estar entendendo e aprendendo como Abigail, que possamos ser inteligentes como Abigail, possamos ser dentro do nosso lar, humilde como Abigail foi, e rainha do nosso lar, assim como Abigail se tornou rainha, você é rainha do seu lar, através da sua humildade, através da sua inteligência e da tua coragem, você pode transformar o seu lar, você pode fazer com que o seu lar seja um lar de paz, um ambiente harmonioso. Você consegue, através da inteligência e da sabedoria dos frutos do Espírito que Deus te dá, você consegue transformar qualquer coisa. Abigail conseguiu através dos seus atos de amor, através da tua bondade, ela conseguiu transformar o coração, tocar no coração de Davi. Ela conseguiu desestruturar tudo aquilo que Davi já estava preparado para vir contra Nabal. Contra um homem que estamos falando que era um homem louco. A Bíblia relata como um homem louco, um homem que não merecia aos olhos humanos aquilo que ela fez. Ela poderia ter se aquietado, ela poderia ter ficado quieta no canto dela e não ter feito nada, porque Davi já iria matar Nabal. Davi já iria fazer aquilo que para ela, né, se pensarmos com o coração humano e não espiritual, para ela iria resolver o problema dela, porque Nabal tinha um coração de pedra. Mas não, ela foi lá, foi usada pelo Senhor, se permitiu ser usada pelo Senhor para ir lá transformar e tocar no coração de Davi. E o Senhor veio sobre a vida dela e resolveu tudo. No dia seguinte, Deus veio e no dia seguinte aconteceu de Nabal passar mal, e logo em seguida Deus recolheu Nabal e Deus transformou a vida de Abigail. Se Davi tivesse vindo e levado, matado Nabal, Abigail seria simplesmente uma viúva. E naquele tempo não era bom ser viúva, né? Porque ali ela iria ficar à mercê da sociedade, apesar dela ter provavelmente algo que ela tivesse, porque Nabal era um homem que tinha posses, ela ficaria à mercê da sociedade, porque ela não teria condição de casar de novo. E aí tem tudo isso que a gente já relatou em outros vídeos que temos aqui, outras aulas e outros estudos que tivemos aqui. Se você tiver a oportunidade de estar voltando um pouco para estar analisando esses vídeos, mas Deus não permitiu que ela ficasse somente viúva. Deus permitiu que ela mostrasse o coração para Davi, e é o momento em que ela veio ser viúva pelas mãos de Deus, porque foi o Senhor que tirou a vida de Nabal, o Senhor que recolheu Nabal. Davi teve a piedade e o reconhecimento do coração de Abigail, e ali ele viu que era bom para ela para ele ter Abigail ao seu lado. Então aqui eu aprendo muito com essa mulher que, pela sua humildade, pela sua inteligência e pela sua coragem, e como ela se permitiu ser usada pela mão do Senhor. Então eu venho te pedir que você venha aprender um pouco mais com essa história, leia, estuda, peça ao Senhor que Ele te dê discernimento para estar aprendendo mais. Isso foi o que eu aprendi, mas você pode estar aprendendo muito mais. O Senhor pode revelar muito mais para você dentro dessa história, assim como todas as outras histórias riquíssimas que o Senhor permitiu estar na Bíblia para estar nos ensinando. Eu digo que a Bíblia é um manual que Deus colocou na nossa vida para que a gente possa estar seguindo com os erros e acertos de pessoas que estão aqui na Bíblia. Então, que você possa estar meditando um pouco mais sobre essa palavra, que você possa estar aprendendo um pouco mais sobre a vida de Abigail e se inspirando, se influenciando através da vida dessa mulher que
foi tão inteligente, foi tão usada pelo Senhor, e ela passou a ser a esposa de um rei. Ela saiu da vida da esposa de um louco, de uma pessoa que tinha um coração duro, para ser esposa de um rei, segundo o coração de Deus. Então, que você possa entender que vale a pena fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Que você possa fazer aquilo que Deus espera de nós e usufruir da bondade do Senhor em nossas vidas. Tá bom? Essa é a mensagem que eu trago para o dia de hoje. Você acertou? Era Abigail que você pensou? Se não foi Abigail, coloque aqui embaixo qual foi a mulher que você achou que eu estava falando. E se realmente teve algo que te impactou nessa mensagem, se tem algo que não está aqui, que o Senhor revelou para ti, que você possa ser transformada e superabundada pela graça do Senhor. Que o Senhor continue te usando e te abençoando para honra e glória do nome dele. Que o reino de Deus cresça através da sua vida. Amém? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.